Eu não resolvi ser tatuador, entendeu? Eu caí dentro, digamos, da profissão. A profissão te abraça ou te joga pra fora. No meu caso, abraçou. Comecei a fazer tatuagem em amigos e namoradas e coisa, e foi indo. E eu sempre tive muito medo de assumir a coisa como tatuador, né? A tatuagem vai muito além do que tu aprender a montar uma máquina e botar um carimbo na pele e sair traçando em cima, não é isso? Eu nunca quis ser um tatuador, né? Nunca sonhei em ser um tatuador. Eu desde muito pequeno sempre sonhei em ser um cara muito tatuado. Eu sempre sonhei em ter a cabeça tatuada, o rosto tatuado, os braços tatuados. Mesmo que os meus pais sempre achassem que isso fosse loucura. Eu sou grafiteiro desde os 12 anos de idade. Com 14 anos de idade eu já era considerado um grafiteiro profissional, já tinha patrocínio já de uma marca de fora do país. Eu aprendi a tatuar tatuando e aprendi a evoluir pelo YouTube. Quem acha que o YouTube não serve para nada, ao contrário, eu aprendi a fazer muita coisa no YouTube. Eu sou de família pobre, né? Eu venho da favela e a gente nunca teve muitas condições, então eu nunca tive grana para poder investir, para poder estudar. Então eu aprendi a ser tatuador pelo YouTube. Não aprendi a ser tatuador pelo YouTube, aprendi a ser tatuador praticando, mas o YouTube me auxiliou muita coisa, assim, pigmentação, material, muita coisa eu aprendi pelo YouTube. Olha, eu quando comecei a tatuar, tá, eu tinha vários amigos que começaram a se tatuar com outros tatuadores, os primeiros tatuadores de Porto Alegre. E na real, naquela época lá, eu queria também me tatuar, só que era muito caro, para mim, pelo menos, o meu poder aquisitivo, né? Então, como eu gostava, estava afim, digamos, de fazer algumas tatuagens e o custo para mim, digamos assim, eu não conseguia, eu era menor de idade também, não tinha uma vida financeira estável, então eu resolvi, digamos, falar com meus camaradas e montar umas maquininhas de tatuagem. E aí a gente tinha um amigo que a gente depois saía do colégio, ia para lá nas tardes, né, estudava de manhã, ia para lá durante a tarde e a gente resolvia se tatuar lá com a galera, tipo, o pessoal fazia umas tatuagens com motor de autorama, ferrorama, e o que desse pra gente montar umas maquininhas de tatuagem a gente fazia, né? Tatuei 1 ano e meio na minha cidade, só que na época, há 14 anos atrás, não tinha tanto público assim no mundo da tatu lá. Como eu decidi que era aquilo que eu queria seguir na minha vida como profissão, né? Aí eu tive que ir embora, né? E a nossa ideia era ir para Caxias. Aí eu disse para ela assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu portfólio, minhas fotos, né? E vou dar uma passada em Porto Alegre e vou dar uma banda nos estúdios lá, né? Se eu conseguir emprego, eu consegui. Se eu não conseguir de Porto Alegre para Caxias, é um pulinho, né? E aí eu vim para Porto Alegre e deu certo, né? Consegui emprego. Eu colocava piercing, fui trabalhar no Edu e sempre desenhei. E lá que eu acabei me interessando e recebendo apoio também para poder aprender. Mas nunca estava nos planos, assim. Demorei até começar a tatuar mesmo, né? Pegar a máquina e colocar tinta em alguém. Antes disso foi bastante teoria. Mas depois foi nos amigos, sim. Sempre tem um retardado que quer fazer tatu com quem não sabe. Faz uns 6 meses que eu tô aprendendo, mas tatuando mesmo eu tô há umas 2 ou 3 semanas que eu comecei a poder pegar amigos meus e tatuar eles. Como eu sou menor de idade, eu não tatuo cliente. Eu não queria começar a faculdade, eu tinha pavor do Enem. E durante os últimos 2 anos, tudo que eu tinha feito em aula era desenhar. Assim, eu comecei em casa. Depois eu trabalhei numa estética, que minha tia trabalhava, enfim. E depois trabalhei de estagiário no estúdio grande aqui de Porto Alegre. E fui aproveitando o momento que o estúdio é muito grande, né? E aproveitando o momento. Se eu estava no estúdio, eu saí da minha casa, eu ia para o estúdio, eu tenho que estudar. Não vou ficar no celular ou ficar fazendo outra coisa, eu vou estudar isso aí, entendeu? A vida inteira eu gostei de desenhar, né?
sempre curti bastante história em quadrinho e arte conceitual de jogo, de livro, então eu sempre tive esse hobby, assim, desde moleque. De qualquer coisa que eu lia, ou filme que eu assistia, eu fazia a minha versão, a maneira que eu imaginava, até videogame, fazia a minha versão dos personagens, assim, né? Daí eu comecei a tatuar bastante baseado nisso, uma maneira de trazer esse meu hobby, a minha diversão de forma profissional para minha vida, assim. Comecei trabalhando em casa, na verdade, como a maioria dos tatuadores, né? Comecei na minha casa com material bem mais precário, depois eu abri uma loja para mim numa peça, aí eu desisti e resolvi buscar conhecimento em outros lugares, né? E como foi assim, decidir que tu ia viver da tatuagem? Isso a gente não decide, né? Isso acontece. É uma coisa que o tempo faz... A gente... É uma coisa que a gente vai amando cada vez mais e quando tu vê, tu tá vivendo disso, não quer fazer outra coisa, na verdade. Isso foi um processo assim, bem louco, porque foi no momento... Eu tinha 14 para 15 anos, mais ou menos. Eu sempre gostei muito de tatuagem, né? E aí tinha naquela época uma revista e ali existiam fotos de várias coisas, inclusive tatuagem. E eu era encantado por aquilo. Eu devia ter o quê? Isso, 12, 10, 11, por aí. Não mais do que isso. Não menos também do que isso. Daí eu decidi procurar um estúdio para trabalhar como aprendiz. Daí foi quando eu procurei o Edu, em 2009. E ele me aceitou como aprendiz e eu comecei a observar os meninos tatuando, a refazer o meu processo de desenho, né? A como fazer o desenho funcionar na pele. E aos pouquinhos começar a treinar em amigos e nos colegas e nos parentes, desenhos pequenos que fossem fazendo com que eu evoluísse a técnica aos poucos. Primeira vez que eu pensei nisso, eu tinha 12 anos de idade. Foi quando eu fui fazer o meu primeiro piercing. Daí meu pai foi junto e tal. Quando eu vi os desenhos na parede, eu vi que dava pra ganhar dinheiro fazendo isso. Daí eu falei, dava pra ser uma coisa que eu faria. Mas pra tomar essa decisão mesmo, foi só quando eu tava fazendo faculdade, vi que eu ia me formar em algo que eu não queria e decidi procurar alguma coisa. Existia uma revista, no tempo da ditadura, né, que chamava... como é que era o nome? Pop. Né? E ali eram assuntos jovens, sabe? De temas de juventude. E um dia apareceu tatuagem, moda em Ipanema. Cara, eu enlouqueci com aquilo. Nossa, uma reportagem sobre um tatuador, sobre esse cara aqui. Harald Knut Luck Gresgersen. Era um norueguês que ele tinha vindo para o Brasil em 53, eu acho, que veio para o Brasil e começou a fazer tatuagem. E esse cara, ele era o único tatuador profissional do Brasil. E eu vi que era em Santos. Eu falei, eu vou para lá. Fugi de casa e me mandei. Minha família toda de São Paulo, eu cheguei em São Paulo, falei, olha mãe, tu relaxa que eu estou em São Paulo. Vim dar uma banda. Aí fui para Santos, mas não sabia nada. Né? Peguei um táxi e falei, olha, eu quero ir num tatuador. O cara falou, puta, tatuador? Deve ser no Porto. Vamos pro Porto. E fui. Aí, lá chegando assim, eu vi exatamente o lugar onde tinham batido a foto do estúdio do cara. Falei, é lá. Né? É lá. E aí fui. Cheguei lá, claro que o tatuador não estava. Né? Vocês chegaram aqui, o tatuador não estava. Né? O tatuador nunca está. Né? Então, aí cheguei lá, dei um plantão e tal, e fiz minha primeira tatuagem, que é essa aqui. Falei, vou ter que aprender a fazer esse troço.
the back.